Obrigado, bom dia. De facto, se houve, quer dizer, nós costumamos dizer que neste ano e meio tivemos mais de 10 anos de aceleração da transformação digital em praticamente todos os setores, mas mais relevante, na minha opinião, do que aquilo que as empresas fizeram e a forma como elas se adaptaram ou aceleraram a sua transformação, parece-me que o efeito mais permanente que a pandemia trouxe do ponto de vista da transformação digital foi a percepção do lado do utilizador ou do consumidor, se quisermos, alteração de percepção em relação a algumas coisas. Um exemplo que nada tem a ver com investimento e com a área financeira, mas que me parece muito importante, muito interessante, vai ter a ver com investimento e finanças mais à frente. A startup portuguesa Sword Health, que fundamentalmente é já um unicórnio, ainda que não seja anunciado, conseguiu, e que faz fisioterapia remota e digital, num ano e meio teve uma valorização que passa de 100 milhões para 1 bi, precisamente porque há uma alteração da percepção do lado do cliente, do consumidor, do utilizador, é que afinal é possível. Remotamente é possível, digitalmente é possível, a desintermediação passa a ser um fenómeno compreendido por parte do consumidor, e isso tem um impacto absolutamente extraordinário. Para a Sword Health está a ter um impacto fabuloso, cresceu a sua base de clientes, cresceu a sua avaliação e fundamentalmente validou uma proposta de valor e um modelo de negócio que talvez sem a pandemia não tivesse a escala que hoje vai conseguir. E o mesmo se aplica de alguma forma à situação que estamos a discutir e sobretudo a este surgimento dos retail investors, ou dos investidores individuais, não profissionais. É que a percepção do cidadão que tem algum dinheiro, pouco, muitas vezes pouco, para poder investir, a percepção do cidadão de que o acesso aos mercados de investimento é um acesso altamente complexo, regulamentado e intermediado, desaparece precisamente por força das fintech, por força de um conjunto de plataformas que permitem esse acesso, mas mais importante é o conhecimento público, é uma espécie de meta-conhecimento que agora existe do lado de quem presta alguma atenção a estas questões, de que é possível qualquer cidadão fazer algum tipo de investimento. Portanto, os canais, as plataformas digitais permitem o acesso fácil, mas elas já existiam antes. O facto de termos estado todos em casa a experimentar coisas remotas e digitais e a percebermos que elas de uma forma ou de outra funcionam. A alteração da percepção que nós temos do digital faz com que nós consigamos de alguma forma encarar a possibilidade de investimento como algo que nos é acessível e affordable. Ou seja, é acessível e eu consigo pagar isto. Não preciso ter muito dinheiro, não preciso de ser não preciso estar associado, não preciso ter um regulador ou um intermediário associado. Portanto, é um fenómeno muito interessante, que é um fenómeno eminentemente social. Social a todos os níveis, também no social digital, ou seja, é um fenómeno muito de cocriação. É um fenómeno muito de conhecimento que passa nos fóruns digitais, nos fóruns sociais, das redes sociais, e que tem as vantagens e as desvantagens e os perigos que estão associados a estes fenómenos de cocriação, sendo que as desvantagens estão claramente associadas a um conjunto de características que nós temos identificado nas social media, que é precisamente a desintermediação da informação e a não validação da informação. Ou seja, se eu consumidor, pequeno investidor pessoal, alguém que tem algumas poupanças e que posso encarar, percebo que há um mundo novo onde eu posso estar, que me está acessível, que me é, portanto, acessível do ponto de vista económico, e eu consigo estar, e eu sei disto, porque há um movimento social que me mostra isto, eu também estou sensível e suscetível à desinformação que nesse mundo social, digamos assim, na rede social, que me mostra a possibilidade, não me mostra também, ou não me está a dar todas as informações. E nós percebemos que mesmo em plataformas que permitiram esta quase, eu vou usar um termo exagerado, esta quase democratização do acesso ao investimento a qualquer cidadão, plataformas como a Robinhood, etc., tiveram problemas, têm enfrentado vários problemas, precisamente relacionados com processos de desinformação, ou de má informação, ou de falta de informação. Portanto, há aqui uma espécie de ajustamento em curso, ou seja, o fenómeno amplificou-se de tal forma, tão rapidamente,
que eu acho que há aqui ainda muita poeira no ar e a poeira ainda está a assentar. As próprias plataformas estão a tentar compreender, as plataformas, os tais intermediários, aqueles como a Robinhood e como outras que foram surgindo, a TD Ameritrade, por exemplo, que foram surgindo, que permitiram essa democratização, mas elas próprias agora têm que lidar com um fenómeno, com um monstro que criaram. Ou seja, há um número muito grande de pessoas a chegarem, há um conjunto de decisões que não são particularmente racionais ou não são particularmente totalmente informadas, e as plataformas, no fundo, ter-se-ão que, de alguma forma, adaptar a esta circunstância. Há um fenómeno, e termino, há um fenómeno muito interessante a acontecer, precisamente dentro da própria comunidade de investidores individuais, que são plataformas que visam apenas e só não a dar acesso e proporcionar oportunidades de investimento, mas passar informação. Portanto, da mesma forma que as comunidades se auto-organizam à volta de um conjunto de circunstâncias, eu costumo dar sempre o exemplo, a Wikipédia é uma comunidade de utilizadores que co-cria toda a informação que ali está, que tem um grau de exatidão proporcionalmente superior ao grau de exatidão da Enciclopédia Britânica. É curioso, somos nós que geramos essa confiança porque nós regulamos, nós, utilizadores, regulamos. Os próprios utilizadores, ou neste caso os investidores individuais, estão de alguma forma a formar-se como comunidades de conhecimento. E há uma plataforma que é o Common Stock, que não facilita nem sequer encoraja o investimento, mas que apenas proporciona informação, ou seja, um palco para que os investidores individuais possam partilhar as suas teses de investimento, possam partilhar as suas experiências e possam, no fundo, pedir conselhos uns aos outros. Ou seja, da mesma forma que estas comunidades de prática, estas Community of Knowledge, Community of Practice, se formaram e tiveram a capacidade de gerar um fenómeno como o GameStop. O fenómeno do GameStop e ter um impacto muito grande nos mercados. Elas também estão a constituir-se como comunidades de autoinformação, de educação, de literacia financeira digital, para se ajudarem mutuamente, porque são, dessa forma, conseguem ser mais rápidos do que as plataformas de intermediação, que não são tão rápidas a conseguir interpretar tudo o que está a acontecer, são muito mais rápidas que os reguladores. Os reguladores tipicamente tendem a ser os mais lentos aqui, porque de facto são colocados perante fenómenos que são altamente complexos e altamente voláteis, e portanto da mesma forma que o perigo está nestas comunidades desreguladas, eu acho que a solução vai estar também nessas comunidades, na forma como elas têm, como na economia da partilha, como na Wikipédia, de gerarem confiança entre eles no sistema, sem uma entidade intermediadora. Isso é um fenómeno muito interessante.